Pessoal da igreja capaz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 77. Eu sou pastor na Assembleia de Deus da rua Ricardo Alves Coutinho, 16, Heliópolis, amém? Assembleia de Deus, Missão Resgate. Esse texto ao qual nós vamos ler hoje, ele traça a mensagem sobre a angústia do salmista em relação à sua vida naquele momento. Ele passa muito do sentimento que ele tinha em relação à circunstância da vida dele, e com isso ele começa a indagar a Deus. Olhando e analisando cada expressão que ele faz, nós vemos que essas expressões têm muito a ver com aquele sentimento e aquela angústia natural quando a gente passa por uma dificuldade comum em nossas vidas. Amém? Leamos. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, eu busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava e queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite clamei a lembrança, o meu cântico meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Eu disse, isto é, enfermidade minha. Vamos repetir essa parte. Isto é, enfermidade minha. E logo me lembrei da destra do Altíssimo. Podeis sentar. Quando nós vemos o salmista clamar ao Senhor, ele enfatiza que o clamor dele surge pela circunstância a qual ele estava passando. Se há um momento que nós conhecemos e sabemos que as pessoas vêm buscar ao Senhor e elas vêm, às vezes, naquela necessidade da oração contínua, jejum, propósito, nós sabemos que a circunstância, normalmente, da vida deste indivíduo está difícil. Ou ele está querendo algo que ele sabe que a sua capacidade natural o impossibilita de alcançar. Só a mão de Deus e a intervenção divina que lhe dará aquilo que ele tanto almeja, aquilo que ele tanto busca. Vemos no texto ele dizer que ninguém podia lhe consolar. Essa expressão é utilizada na Bíblia, também juntamente no finalzinho do livro de Juízes, quando fala que Raquel não podia ser consolada porque os filhos de Benjamim estavam sem geração. Quando nós vemos essa expressão de lhe dizer que não pode ser consolada, é que ninguém em redor
podia trazer a paz que a pessoa precisava. E nós vemos que não só o salmista, mas às vezes nós, na vida, no cotidiano, às vezes nós entramos em situações que ninguém que está ao nosso redor tem a capacidade de trazer refrigério à nossa alma. Porque as pessoas naturais não podem mudar coisas que só a mão de Deus pode fazer. As pessoas naturais talvez não vejam a sua necessidade. As pessoas naturais podem achar até bobeira você estar tão triste com algo que para ela é bobo, mas para você teve peso e tem importância. Agora, o Deus que te entende, que sonda a tua mente, que sonda o teu coração, que sabe qual é o seu desejo, o seu âmago, ele olha para você, ele entende o sofrimento que você possa estar passando e ele sabe o quão você necessita daquela resposta, daquela intervenção na sua vida. Mas se você ficar preso a quem está em volta, não dependendo de Deus, talvez você nunca terá a resposta para a solução da sua vida. O que esse texto me faz, a primeira ordem, é a questão de entender que as pessoas estão à minha volta. Elas podem até desejar o meu bem, mas tem circunstâncias que eu vou ter que lidar comigo mesmo. E muitas das vezes eu vou estar totalmente dependente de Deus naquela situação e naquela área da minha vida. Nós vemos que o olhar externo, às vezes, pela circunstância, faz com que haja questionamentos e julgamentos sobre a nossa intimidade com Deus. Quando nós vemos no livro de Jó, os amigos de Jó, que eram conhecidos da família, que tinham acesso à sua casa, que participaram da orientação que ele devia ter dado. Naquele momento, muitos começaram a questionar o que você fez de errado, o que você plantou, o que você semeou para tal situação estar sobre a sua vida. Porque para o mundo comum, tudo que nós passamos, nós demos oportunidade para que aquilo ocorresse. Então, por mais que nós estejamos buscando a presença de Deus, nós louvamos a Deus, entoamos seu nome, proferimos o seu evangelho, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que no mundo tereis aflições. São coisas naturais. Da mesma forma que o sol se levanta sobre todos, circunstâncias difíceis e penosas acabam ocorrendo até os mais fiéis. Quando os amigos de Jó olham para ele, lhe questionam: o que você fez? O que você plantou? O que você semeou? Como anda a sua vida? Algo você fez de errado. Porque o olhar de fora, ele quer argumentar a realidade antes de levantar a mão para ajudar. Às vezes nós nos colocamos nessa situação. Nós chegamos a algumas pessoas e queremos contar a dificuldade que nós estamos passando. Muitas das vezes não para pedir ajuda. Muitas das vezes não para dizer que ela pode nos ajudar, mas simplesmente para desabafar, abrir o coração. E nós sabemos que, às vezes, abrir o coração para pessoas que não deveríamos abrir é uma circunstância tão penosa que era melhor a gente ter ficado calado, falado só com Deus. Nós vemos Ana sem expressar uma voz dentro de um templo, foi confundida como embriagada.
nós vemos que as pessoas fazem pré-julgamento pela circunstância a qual nós estamos passando. Como se nós fôssemos ser dependentes da justificação delas, para que o bem de Deus, ou que nós estivéssemos ligados a Deus ou não. E não depende disso. A circunstância não depende da nossa comunhão com Deus. Porque se Deus está com você, não importa a circunstância que você esteja vivendo, você vai superá-la. E quando você superar, você vai ter um crescimento, amadurecimento, desenvolvimento espiritual, testemunho de vida, realização e satisfação naquilo que o Senhor gerará a teu respeito. Vemos que quando Eliseu libera uma palavra sobre aquela mulher que não tinha filhos, ela recebe o filho, ela fica muito contente, o filho morre, e ela no caminho, atrás do profeta, o rapaz lhe pergunta, e ela disse, vai tudo bem. Nós precisamos entender o tempo de fechar a boca. Para pessoas que não vão ter capacidade de nos ajudar, de nos motivar, de se empolgar com a nossa vitória. Porque às vezes nós temos projetos e sonhos, e a gente chega para alguém e conta o projeto, e a pessoa fala, mas isso vai ser muito difícil. Você vai depender de muita sorte. Isso não é para você. Eita, e se a gente deixar que essas pessoas comecem a influenciar o nosso pensamento, a nossa fé, a gente vai ser minado para viver abaixo da expectativa do outro e não da expectativa de Deus. Porque se nós nivelarmos a nossa vida pela expectativa do próximo que está ao redor, nós estaremos sempre abaixo delas. Porque o olhar do homem para o seu comum, normalmente, principalmente quando a pessoa é ímpia, ela pode até estar bem, mas ela não pode ir a mais do que eu. Ela pode até estar bem, mas ela não vai poder estudar além do que eu consegui estudar. Ela pode até cantar, mas ela não vai cantar melhor do que eu. Ele pode até tocar, mas ele não vai tocar melhor do que eu. A casa dela não pode ser melhor do que a minha, porque esse é o sentimento do homem, natural e comum do ímpio. Dependendo da pessoa que você está abrindo o seu coração, sobre o teu plano, sobre o teu projeto, ela vai ser um empecilho para a sua alma, porque ela vai lançar palavras que vai cativar com que você tenha medo de realizar os teus sonhos e os teus projetos. Nós não devemos viver a vida como se a vida fosse inacabável, porque eu posso lhes dizer algo, que a palavra de Deus e o tempo nos revela, que a vida humana ela é finita, nesta terra. Porque às vezes nós, como cristãos, entendemos que a vida é eterna, porque nós sabemos que não morreremos, mas seremos ressuscitados com Cristo Jesus. Mas nesta terra o tempo se acaba. Aquilo que você tem de mais importante na sua vida é o tempo de vida que você tem. Se você desperdiçar o tempo de vida que você tem para viver sob a influência de pessoas que não te olham como Deus te olha, que não te respeita como você se respeita e como você respeita elas, você está prejudicando a sua vida. Então, tudo que você conseguiria realizar e conquistar vai ser impedido, porque você está se colocando como menos. Eu acho que essa é a palavra certa. Porque aquilo que você tem de mais valioso não é o dinheiro que você tem, não é a saúde, é o tempo de vida que você tem.
Nós vemos pessoas perderem um tempo de vida hoje buscando fantasias do próprio ego através das redes sociais. Elas veem o casamento perfeito na televisão, o carro perfeito, a família perfeita, os filhos perfeitos. Elas veem aquilo que o mundo quer mostrar como perfeição. E ela começa a comparar a vida dela com aquilo e ela vê que a vida dela não se parece muito. Então ela vive angústia pelo olhar vaidoso, porque é a vaidade. A nossa vaidade é o que tem feito a gente mais viver na desolação da vida. Se lembra que o salmista, no texto ao qual nós lemos, ele diz: isso é doença minha, é enfermidade minha. Por quê? Porque ele entendeu que toda a angústia sobre a vida dele, em relação às circunstâncias que ele passava, foi ele que causou a si mesmo. Ele que se colocou na angústia. Porque as circunstâncias acontecem, mas quando Deus fala conosco, Cristo nos orienta, cada dia basta o seu mal. A gente quer carregar problemas e circunstâncias durante toda a vida. Tem pessoas que não conseguem gerar o perdão porque um dia alguém lhe pisou no pé. Aí a pessoa carrega esse sentimento tenebroso, angustiante, por anos. E ela traça a sua vida, suas decisões, por circunstâncias que ocorreram um dia, num minuto, e que logo se passou. E isso tem feito várias pessoas viver uma vida caótica, triste, amargurada, de sofrimento, porque elas não conseguiram se libertar do fato de que o ontem já passou. Que ela não tem que viver mais presa da circunstância, do motivo, do ocorrido. Porque ela tem que viver um novo, porque a misericórdia do Senhor ainda se renova todas as manhãs. A promessa de Deus ainda está de pé. Aleluia. Enquanto a pessoa não se libertar dessa enfermidade própria, de achar que ela não pode sofrer, de achar que ela não pode passar por dificuldade alguma, e que se ela passar pela dificuldade é culpa de alguém. Nós vemos jovens culparem os seus pais. Eu não consegui isso por causa dos meus pais. Os meus pais não tiveram possibilidade de me dar isso, por isso eu sou assim. Uma grande mentira de quem não quer fazer nada, de quem não quer se esforçar, de quem não quer se empenhar. Eu vivia também nessa mesma situação, porque eu dizia, eu sou filho de pessoas humildes, eu não vou me formar. Por quê? Porque a minha mentalidade entendia que eu não tinha capacidade, mas depois dos 18 anos, eu era autônomo para viver a minha vida e fazer da minha vida o que eu queria. Eu escolhi não fazer nada durante anos. Entende? Eu me aprisionei num pensamento, numa palavra que não era minha. Como se aquilo fosse uma realidade de vida para mim, nunca foi. Eu estou falando que se você colocar algo no seu coração, entregar esse projeto a Deus, por mais difícil que a circunstância seja, e você não retroceder, você não parar, você continuar se esforçando, você alcança o projeto. Glória a Deus. Nada que você entregue na mão de Deus e você mantenha-se focado, respeitando a palavra que você deu a Deus sobre aquele assunto, e você se mantenha firme, eu tenho certeza que Deus te ajudará a conquistar. Porque a palavra de Deus não era que as batalhas não vão existir. Entanto que para Josué ele diz, esforça-te e tem de bom ânimo. Quer dizer que se você não se esforçar para possuir aquilo que Deus prometeu,
para realizar os seus sonhos, seus projetos, se não houver um esforço seu, se você não focar nisso, você deixar o acaso, talvez não vai acontecer. Porque Deus está vendo que você também não está levando a sério. Porque você pede a Ele, mas você não fará nada para que aquilo aconteça. E isso também é um erro nosso, bem comum. A gente ora a Deus pela colheita farta, mas a gente não quer semear, não quer plantar. A gente não quer regar, a gente não quer escolher as melhores sementes. Só que a palavra de Deus diz, lançar a semente dentro e fora de tempo. Você não sabe qual vai crescer, qual vai desenvolver. Quer dizer que nós temos que, na nossa vida, no tempo que nós temos que projetar coisas que serão colhidas na nossa frente. A nossa vida, ela passa por isso. Então, se você escolher não estudar, você não vai colher os frutos de quem estudou. Se você não escolher trabalhar, você vai continuar tendo uma vida miserável, dependendo de um e de outro. Se você não focar em respeitar o seu cônjuge, você vai perdê-lo para alguém. Se você não respeitar os seus pais terão desprezo em ver você. Porque tudo que nós fazemos, nós temos que manter um foco daquilo que estamos produzindo, daquilo que estamos fazendo. Porque nós colheremos as circunstâncias daquilo que estamos desenvolvendo. Não tem como a gente plantar revolta, culpa, angústia, raiva, sem colher a consequência disso. Não tem como. Então, parte da culpa das circunstâncias da nossa vida é realmente nossa. Porque a gente escolhe. Tanto que a escolha do cristão é tão séria que Deus lhe permite escolher ou não, se vai servi-lo ou não. O salmista diz no verso 8, cessou para sempre a sua benignidade? É uma pergunta que ele faz a Deus. Porque às vezes a pessoa está tão focada no problema que ela acha que Deus esqueceu dela. Como pode o Senhor esquecer de mim? Esta é uma das queixas do salmista. E eu acho que a gente passa por isso às vezes, ou não. Eu acho que tem hora que a gente fala assim, meu Deus, como o Senhor não me protegeu desta situação? Senhor, como que o Senhor não me livrou disto? A questão é que às vezes nós esquecemos de deixar Deus em áreas da nossa vida que a gente ocultava dele. Porque tem pessoas que parecem que ela fecha a porta para Deus em certas áreas. Tanto que tem áreas da vida dela que ela nem ora a Deus sobre aquela área, sobre aquele assunto, porque ela entende que ela vai resolver por conta própria. Ou que Deus não precisa saber disso ou daquilo. Como se ela fosse capaz sozinha de vencer os obstáculos daquela situação. E às vezes nós não conseguimos. E aí a gente corre como bons filhos para quem pode ajudar e quem pode fazer. Então a gente busca Deus. Mas eu lhes digo, não feche a sua vida áreas específicas. Entregue o seu casamento a Deus. Entregue a criação dos seus filhos a Deus. Conversa com o pai sobre áreas da sua vida que você não conversava. Porque você pode ter um projeto de cursar um curso, fazer uma faculdade, abrir um negócio, e você está tentando resolver sozinha. Não faça isso. Pare de querer construir as coisas na sua vida por conta própria, sem ter comunhão com Deus naquela área. Porque se Deus estiver com você, não será abalado. Teu plano vai ser realizado para a honra e glória do nome dele. Porque o projeto que você tem, que vai te fazer feliz, é o projeto que Deus queria para você.
Porque o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida são bons, são benéficos. Deus quer, acima de tudo, ver o que era a nossa felicidade. Eu posso provar isso no livro de Zacarias, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui. Perdão, Zacarias 3:9, que diz... E Zacarias 8, de 3 a 6. Ele diz assim: se as ruas fossem cheias de meninos, se isso for bom aos seus olhos. E ele está falando sobre a pessoa envelhecer bem, a pessoa desenvolver a sua vida de forma abençoadora. Ele diz: se isso for bom aos seus olhos, será bom aos meus olhos. Quando Deus fala isso, fica claro e descrito que a vontade dele é o benefício do povo de Deus. No verso diz assim: porque eis aqui a pedra, aleluia, deixa eu abrir aqui para a gente ler. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e chamar-se-á a cidade de verdade. Zacarias 8, de 3 a 6. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e de Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade. E o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Por que Deus usa esse termo para orientar o desejo dele à cidade de Jerusalém, ao povo de Judá? Por que ele usa essa expressão? Porque a vontade dele, no coração dele, era que as pessoas tivessem uma vida longa, que elas pudessem desfrutar da sua existência, que elas pudessem ver a benignidade do Senhor, para elas poderem entender o quanto Deus queria cuidar e preservar ela durante a vida. Nós sabemos que uma das maiores promessas que Deus faz ao homem é: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias da sua vida. Sabe o que Deus está falando? Eu quero cumprir a promessa de honrar para que você viva. Porque o plano de Deus é que nós possamos existir e viver esta vida e desfrutar desta vida. Nós, às vezes, achamos que nós não devemos nos desfrutar da vida que temos hoje. Mas ele diz, e ele orienta, que não só nós devemos viver com longevidade de vida, alcançar a velhice, desfrutar disso de forma boa, vendo os filhos crescerem, os netos crescerem. Nós vemos que a circunstância do mundo não é assim. Nós vemos que muitos estão morrendo de infarto, depressão, suicídio, porque eles não têm a paz que supera o entendimento, porque eles não entenderam que a vida deles é mais importante do que a circunstância que ele está passando no momento. Porque eles não têm um Deus que consola, eles não têm um Deus que tem misericórdia, eles não têm um Deus que libera a paz sobre a vida deles, mas nós temos.
Nós temos que começar a entender que o amanhã pertence a Deus, que nós temos o dia de hoje. Faça o seu melhor hoje, para você, para a sua família. Cuide da sua saúde hoje, cuide do seu descanso hoje, porque se você não cuidar, você vai desperdiçar a promessa de Deus sobre a sua vida. Quando Deus fala que Ele queria ver as crianças brincando nas ruas, o que Ele está dizendo aqui, Ele queria que o povo dele tivesse paz, que o povo dele tivesse uma vida feliz, que se desenvolvesse na sua área. Às vezes nós queremos forçar os nossos filhos a serem o que não são. Às vezes ficamos comparando com o filho de A, com o filho de B, com o filho de C. E a gente causa uma mágoa às crianças, porque elas não são iguais os filhos de A e de B. Elas são seres únicos, que têm que ser amados não pela capacidade daquilo que elas podem fazer, mas pelo aquilo que elas são. Nós colocamos muito peso sobre as pessoas, sobre expectativas nossas, porque nós fomos ensinados assim. Porque sempre pessoas colocaram peso demais sobre nossa vida, que a gente não conseguia corresponder. Nós vemos mulheres casarem, separarem muito rápido, porque as expectativas do relacionamento dela não eram reais. Eram imaginárias, fictícias. Nós vemos as sogras, às vezes, se intrometerem nos relacionamentos das noras, porque elas não fazem as coisas da maneira que ela faz. E nós vemos que sempre há isso, a pessoa forçar um jugo sobre alguém que não é para ela. Todo tipo de jugo, todo tipo de força, todo tipo de medida que nós podemos fazer, às vezes nós fazemos sobre quem não merecia. Só que nós temos que entender que nós somos seres individuais, que Deus lida com cada um na sua natureza, na sua personalidade de vida, que nós precisamos nos desenvolver em Deus, que aprendizado com Deus e crescimento com Deus é caminhar junto dEle, escutando a orientação dEle, porque a orientação dEle é que deve prevalecer em nossa mente. Quando nós deixamos as influências de fora serem mais firmes do que a palavra de Deus que Ele liberou sobre nossas vidas, nós nos colocamos em decadência, porque nós vamos sofrer para carregar um peso que nunca nos pertenceu. Se forçar a fazer coisas que nós não deveríamos nos forçar. Vi outro dia o relato de uma mulher, ela era feminista, e ela achou que a vida do homem era mais fácil. E ela foi fazer um teste social. Foi documentado isso. Então ela viveu 2 anos como se fosse homem. Só que antes que o período acabasse, ela desistiu. E não só desistiu, mas ela teve problemas grandes com isso, depressivos. Tanto que 3 meses após ter concluído o teste, ela tira a própria vida. Porque ela se colocou para viver uma situação que ela não tinha capacidade de viver. Ela se colocou nessa posição. E ela, por conta própria, escolheu isso. E às vezes, eu digo que tem pessoas que, às vezes até dentro da igreja, são reféns de circunstâncias que ela mesma procurou. Porque ela sabia que aquilo não era para ela, mas ela tolerou. Tem pessoas que têm relacionamentos tóxicos, abusivos, não só em família, mas eclesiásticos, porque elas se colocam em situações que elas não deveriam se colocar só pela carência. Talvez ela se sinta sozinha. E para ela ser aceita, ela se permite a pessoa ofender, desmerecer, desprestigiar, tirar o valor, só para estar junto, só para estar perto. Eu posso dizer para você sinceramente, Deus não quer isso para você. Deus enxerga valor em você. Se lembra que o começo da mensagem dizia que ninguém ao redor podia consolar,
Porque tem doenças que são nossas. Hoje, quando as pessoas estudam psicanálise, eles chamam isso de doenças psicossomáticas. Causas que a psique humana natural faz com que a pessoa se adoeça. Porque ela cria uma expectativa de vida que a vida dela nunca vai alcançar. Porque a satisfação que ela deseja não vai durar. Porque ela, para ser aceita, ela vai e ela está junto. Mas alguém pisa nela, alguém ofende ela, alguém desrespeita ela e ela se mantém naquela situação. Como eu disse no começo da mensagem, a sua vida é mais importante. Não perca tempo com pessoas que vão te desprestigiar, te humilhar, tirar a tua alegria, tirar a tua motivação. Entenda que você pode estar servindo a Deus, mas você tem que ter prioridade, que a sua vida é importante para Ele. Porque Deus respeita você, Deus respeita a sua existência, Deus sonhou com você, você é projeto de Deus, você é plano de Deus, você não é qualquer um. Você é alguém que Deus escolheu para viver o extraordinário na sua vida. E você tem que aproveitar e desfrutar dela no seu tempo. Para alguns é tempo de brincar, tempo de se divertir, tempo de aprender. Para outros é tempo de colher as bênçãos que já a vida passou. Vamos viver cada qual no seu tempo, entendendo que nós temos que aquilo que nós plantamos. Mesmo que as circunstâncias às vezes pareçam que não, nós devemos mudar algumas coisas na nossa vida. Porque a vida também é aprendizado. Nós temos que entender que às vezes o problema não está no outro, está na gente, no nosso comportamento, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se colocar em situações que não deveríamos estar. O salmista continua dizendo: acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Quando ele faz essa expressão, ele está dizendo: olha, o Senhor tinha promessas para a minha família. O Senhor tinha promessas para o meu lar. Será que acabou na minha vez? Será que o Senhor não vai guardar as promessas que o Senhor liberou na minha vida? Porque tem hora que a gente olha para a situação e a gente fala: olha, Deus não está comigo nisso. Mas Deus não se esquece de nenhum filho seu. A palavra de Deus também diz que aquele a qual o Senhor tem na sua mão não se perdeu nenhum. Aleluia, nós não estamos perdidos. O mundo pode até olhar para nós e questionar a nossa legitimidade, mas somos filhos do Altíssimo, do Deus vivo, Todo-Poderoso, Rei e Senhor para sempre. Glória a Deus. E ele diz também: encerrou-se as misericórdias, porque ele sabia que mais do que benignidade, ele precisava da misericórdia de Deus sobre a sua vida. E nós devemos entender isso. Sabe, hoje em dia se passa muito questionamento sobre a pessoa ser digna ou não, apta ou não, para servir a Deus, para ocupar tais cargos, para desenvolver o ministério na casa do Senhor em si. E a gente cria expectativas demais. E uma das coisas que as pessoas mais sofrem com isso é porque ela pode ser uma missionária, pode ser um pastor. Durante os dias, essa pessoa ela vai viver a vida dela e ela vai fazer o seu ofício, o seu chamado. Mas quando ela está em sua casa, e ela vai fazer as coisas naturais, tomar banho, cuidar dos filhos, conversar, assistir uma televisão, seja lá o que for, só para distrair a mente, as pessoas ficam: mas você não tem que ser perfeito para estar onde você está? Você nem pode assistir televisão, você tem que ficar só com a Bíblia. Você não pode ir no cinema com os filhos, você não pode ir num parque com seus filhos, porque você tem que focar na Bíblia. Você não pode brincar de bola com seus filhos no quintal, você é cristão. Você lembra? A gente foi criado dessa forma. Era um jugo muito forte. O cristão não tem férias. Quem já ouviu isso?
O cristão não tem férias. O cristão não pode ter descanso. Julgo que não é real. É ilusório. Mas se a gente se deixar fazer assim, a gente vai ser julgado o tempo todo. E a gente vai ter uma vida amarga. Porque uma vida de fardo demais, a qual Deus não pediu. Porque pelo fardo, às vezes, da religiosidade, nós vemos uma circunstância muito engraçada, a qual Jesus Cristo, ele está com os discípulos estão famintos, cheios de fome. Eles estavam na caminhada, fazendo a vontade de Deus. Na hora que eles tiveram fome, eles começaram a colher espigas para comer, e o pessoal chegou, não, ó, se eles são cristãos, se você é o mestre deles, eles têm que passar essa fome. Porque eles não entendem que, às vezes, há momentos que você vai ter que parar tudo para fazer algo para você, para sua família. Porque a maior necessidade sua naquele momento é a sua, não é de todos. E as pessoas não querem respeitar isso. Vai ter horas que você vai precisar simplesmente descansar a mente. Durante um período com a sua família. Tem hora que a sua família vai ter que ter prioridade. Porque às vezes a sua família tem alguém que está enfermo. Alguém que precisa de um apoio. Às vezes o filho vai precisar de uma correção. E você vai ter que parar tudo. Porque a tua família é prioridade, deveria ser prioridade. E se você achar que você vai ser o super-homem, que você vai conseguir fazer tudo, é um erro seu. Você não vai conseguir fazer tudo. A gente não consegue realizar tudo que queremos. Mas a gente pode continuar e aproveitando a vida que nós temos em Deus. Porque Deus não vai se desligar de você porque você quis descansar um pouco. Deus não vai tirar o selo, o chamado da sua vida, só porque você está cansado e você precisa ter um minuto para você. Deus, Ele te ama. E às vezes nós esquecemos disso. Às vezes achamos que se nós deixarmos algo por fazer, Deus vai retirar a salvação que Ele um dia nos deu. O chamado. Deus não vai fazer isso. Deus não vai te rejeitar porque você está cansado. Deus não vai te rejeitar porque você não conseguiu atender a expectativa de A ou de B. Deus, Ele te ama. Uma das coisas que as pessoas... Lá na igreja a gente está falando muito sobre isso, que é a questão da santidade. Uma coisa que é clara na palavra de Deus é: todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Alcançamos a misericórdia e a justiça pelo sangue expiatório de Jesus Cristo. Paulo questiona sobre isso quando diz que o que ele queria fazer, ele às vezes não conseguia realizar. Mas o que ele não conseguia, que não queria fazer, às vezes ele fazia. Então ele sentia uma angústia com isso. A questão é que nós temos que continuar caminhando em santidade a Deus. Mas que a falha não pode nos aprisionar na circunstância. Porque o cair é do homem, mas o levantar vai ser sempre de Deus. Aquele que caiu na vida, errou de alguma forma, entenda, a misericórdia e o perdão de Jesus Cristo ainda está ao alcance da sua vida. Você não foi rejeitado porque falhou. Você não foi rejeitado porque errou. Deus ainda te ama e Ele te chama. Mas é preciso que você se levante da onde caiu. Lembra da onde você caiu, conserta isso e vamos seguir. Porque perfeição e santidade vamos alcançar em Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, este irá terminar. Porque só em Deus e só através dele que alcançaremos a perfeição.
Porque nós somos homens. E como homens somos falhos, propensos a errar. Mas em Deus, Deus pode nos consertar e nos dar crescimento e desenvolvimento todos os dias. Até que a gente chegue à estatura perfeita, de varão perfeito. Mas deixa Deus fazer o que você não consegue fazer. E não se frustra por não conseguir fazer. Quando a gente vai evangelizar na rua, algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não posso aceitar Jesus porque eu fumo ainda. Pastor, eu não posso entrar no evangelho porque eu tenho que consertar coisas na minha vida que eu não consigo. Sabe o que ela está falando? É que ela vai tentar fazer tudo sozinha. Porque ela não se acha digna. Não se acha merecedor. Mas eu posso dizer que nós nunca fomos. Nunca fomos merecedor. Mas como salmista, nós dizemos, e às vezes pensamos: Senhor, a tua misericórdia acabou? Será que o Senhor se esqueceu de nós? E eu posso lhes dizer que a palavra de Deus diz que todo sacrifício não é nada quando a misericórdia ocupa o lugar. A misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Nunca foi a nossa retidão, nunca foi a nossa justiça, nunca foi nosso senso ético e moral. Sempre foi o que a misericórdia do Senhor todos os dias se levantando na minha vida e na sua vida. Sempre foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para remir a minha vida, para remir a sua vida. É esse sangue que nos liberta de todo pecado, das amarras do pecado. É este sangue que nos purifica. É este sangue que nos trouxe uma aliança com Deus. É esse sangue que permite que o Espírito Santo venha e tome nossas vidas. É este sangue que justifica-nos de toda a mácula daquilo que vivemos, daquilo que passamos. Aleluia. Deus diz que Ele não quer sacrifício. Que a misericórdia supera todo sacrifício. E a gente não interliga isso. Por isso que Ele orienta: perdoe aos que lhe fazem mal. Ame teu próximo como a ti mesmo. Tem um texto de Êxodo, capítulo 22, que diz assim: não coloque o mesmo jugo na jumenta e no boi, porque um irá forçar o outro. O que ele está querendo dizer isso? Que a capacidade de um é diferente da do outro. Se você forçar duas pessoas que têm estrutura emocional, espiritual diferente, você forçar ela a viver em algo que ela não tem capacidade, você vai machucá-la. Você vai tirar a capacidade dela de viver. Você vai aprisionar ela em situações. Que o jugo hoje seja removido da sua vida, meu ouvinte. Entenda a capacidade que você tem em Deus. Faça aquilo que você pode na sua força. Não desanime, continue fazendo. Mas entenda qual é o teu limite para a vida. Entenda quem vai fazer parte da sua vida e quem vai estar ao seu lado. A quem você deve abrir ou não o coração. Se você vai viver a tua vida, é você que deve escolher como você vai viver. Não deixe influência externa decidir o seu padrão de vida. Nós temos em nós capacidade para fazer tantas coisas. E às vezes perdemos a nossa vida fazendo só a vontade dos outros. Posso dizer que tem pessoas que estão presas como em grilhões pela vontade de terceiros. Só dando e só cedendo, achando que isso é ser cristão. Você tem que conquistar coisas para a sua vida. Você tem que ter experiências com Deus, você separadamente. Você tem que ter uma vida que você tenha prazer nela. Porque se você viver uma vida que você não tem prazer em viver, para que você vive?
Porque às vezes nós estamos vivendo algo que não deveríamos estar vivendo. Porque nós não pensamos em nós. Devemos pensar em nós. O texto diz, no verso 10, eu disse, isto é enfermidade minha. Porque ele está falando que ele próprio se colocou na angústia que ele tinha, ele próprio se colocou na mentalidade que ele tinha, ele próprio escolheu acreditar na circunstância mais do que em Deus. Ele próprio estava vendo ele. Quando nós entendemos que aquilo é uma realidade para a nossa vida, sendo circunstância boa ou ruim, nós passamos a viver em torno dela, e isso se torna realidade. Agora, nós devemos ser gratos a Deus, porque nós estamos hoje de pé, não estamos no leito do hospital, não estamos com nenhuma enfermidade degenerativa, nós não temos dificuldade mental, intelectual, nós somos pessoas sadias. Mas isto, às vezes, não é suficiente para você ser feliz. Isso é um erro, é vaidade, mera vaidade humana. Entenda que na vida tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo para viver. Saber aproveitar e entender o tempo é o que nós deveríamos fazer. Porque tem cristãos hoje que dizem o tempo todo, a igreja de antes era melhor. Mas o tempo dela ser igreja é hoje, não é antes. O tempo dela ser igreja vai ser no tempo que ela tiver de vida. Naquele tempo eu era feliz. E a comparação é o que mais afeta o homem. Eu posso dizer que a causa central de todo relacionamento que não funciona hoje é a comparação. Pessoas que têm relacionamento com 1, 2, 3, 4 pessoas durante a vida, 5 pessoas durante a vida, ela sempre vai jogar na cara do cônjuge, do parceiro, que fulano era melhor nisso, Beltrano era melhor naquilo, a minha fulana era assim. O que ela está fazendo? Ela está comparando. Porque ela não entendeu o valor de quem está com ela naquele momento. Então a vida dela vai andar em erro, por quê? Porque ela não está vivendo o tempo. Ela está comparando a realidade dela hoje com a de antes. E não são iguais, e nunca vão ser. Viver dentro do tempo parece coisa mais difícil para o mundo hoje. Porque viver o teu dia hoje é importante. E você tem o controle de hoje, não de amanhã. O amanhã não te pertence. Pertence a Deus. A tua palavra, como Deus diz, tem que ser sim, sim, não, não para hoje. Não é pelo passado, não é pelo amanhã, não é pelo porvir. Você não pode acrescentar nenhum dia à sua vida. Você não sabe quando ela vai terminar. Então, ser grato ao que Deus fez hoje é importantíssimo para todo homem e mulher de Deus. Porque o que Deus fez hoje é o que vale. Se você tiver num relacionamento assim, você já teve outros parceiros, outras parceiras, e você quiser compará-lo a outra pessoa, é um jugo que você está jogando sobre o teu cônjuge, que não é justo. Porque a tua expectativa pode ser outra. E a realidade, a possibilidade da pessoa não vai atender. Então, o erro não está na pessoa que está sendo julgada. O erro está no julgador. Porque não é para ser comparado. É indivíduo. Nós crescemos e aprendemos que a vida tem que ser o mais importante. A sua vida, ela tem que ter importância. Você tem que entender quais são as suas prioridades. Você tem que entender isso. Você tem que entender que a sua capacidade é sua. Até o Espírito Santo entende isso.
E eu te provo na Bíblia. Porque Deus não dá medida que a pessoa não vai conseguir suportar, carregar. Se lembra quando Deus dá os talentos? Ele dá 1 talento a uma pessoa, 3 a outra, 5 a outra. Por que Deus faz assim? Porque Deus sabe aquilo que você pode carregar ou não. E Ele não vai te exigir mais daquilo que você pode. Na palavra de Deus diz também que Deus não tenta a ninguém, porque Ele não pode ser tentado. Nenhuma circunstância difícil da sua vida é provação divina, pelo querer de Deus, para que você fale assim, não, Deus está me tentando. Deus me lançou nesse deserto. Deus pode passar com você pelo deserto, mas o caminho que Deus te direciona vai ser sempre pastos verdejantes. Como Davi dizia, Senhor, guia-me aos ribeiros das águas tranquilas. Senhor, leva-me aos pastos verdejantes. O projeto de Deus não é te fazer sucumbir e perder as forças. O projeto de Deus não é te sobrecarregar de lutas e adversidades. O projeto de Deus é te levar a um local onde você vai estar seguro. Onde você vai poder envelhecer, ver seus filhos crescerem. Desfrutar da vida que Ele preparou para cada um de nós. Às vezes perdemos a expectativa de quem é Deus. Por causa do mundo. Porque o mundo diz que Deus é de tantas formas. Mas um Deus que entrega o seu Filho. Que nos acolhe. Que prepara uma mesa para mim e para você. Que prepara um banquete para mim e para você. Que tem projetos maiores. Não é um Deus que quer te penar. Não é um Deus que quer te subjugar. Não é um Deus que quer te provar. É um Deus que quer te chamar para perto dele. O projeto de Deus sempre é te trazer para perto dele. Nós vemos que a maior queixa de Deus é: por que vocês me deixaram? Se lembra? Ele falava isso o tempo todo a Israel. Por que você escolheu não ouvir a minha voz? Por que você escolheu me rejeitar? O problema de Deus com o homem nunca foi a subjugação, porque Deus tem poder para subjugar todo mundo à sua vontade. O problema é que Deus quer um relacionamento, e relacionamento se constrói dia a dia. Então você que está ouvindo a nossa voz pela live hoje, você pode mudar o destino da sua vida. Se você entender que você tem que ter um relacionamento com Deus, que é você que vai construí-lo dia após dia, que por mais que você possa errar e falhar na quarta-feira, na quinta você levanta de novo, conserta-se com Deus e continua o projeto, porque o plano de Deus é o mesmo plano, é um plano de bênção, é um plano de paz, é um plano de alegria, é um plano de crescimento, desenvolvimento para a sua vida, que Deus ainda tem misericórdia sobre a sua vida, que o plano dele não mudou, o projeto dele não mudou, por mais que você tenha feito besteira e errado, ele continua o mesmo, ele é imutável. Nosso Deus, Ele é perfeito nisso. Deus ama a cada um que está aqui hoje. E nós devemos falar isso para nós mesmos, porque às vezes não acreditamos. Porque olhamos e vemos o reflexo daquilo que o mundo tenta dizer o que somos. Porque o mundo olha para a gente e questiona a nossa aparência, nosso valor. O mundo olha para a gente pelas coisas que nós temos, o carro que possuímos, a roupa que vestimos, o cabelo que usamos, o tom de pele, o tipo de palavras que utilizamos. O mundo ele vai tentar de todo jeito especificar o teu valor, mas o teu valor foi um preço de sangue. O teu valor foi um preço que não havia nada no mundo que poderia pagá-lo. O teu valor foi o sonho que Deus sonhou. O teu valor foi o Filho dele que entregou a sua vida para que você tenha vida e a tenha em abundância. Glória a Deus.
Quem pode falar isso alto hoje? A nossa vida tem que ser em quê, gente? Abundância. Glória a Deus, os projetos de Deus são grandes. O projeto de Deus é sempre abençoador. Não vai ser diferente na sua vida. O projeto de Deus não mudou porque é você. É o mesmo. Que você cresça, desenvolva, que cada semente que você plantar germine 100 vezes mais. Se alguém está tentando roubar o teu território, o teu local, como fizeram com Isaac, se lembra disso? Isaac chegou numa cidade e foram afastando ele. Ele cavava um poço e falava, não, esse poço agora é nosso, vai embora. Chegou um momento que ele sentou, chamou o pessoal, fez um banquete. Aí chegou a notícia que os servos deles achavam águas vivas, correntes de água. Às vezes a gente fica brigando pelo poço daquela aguinha suja, porque nós queremos estar perto de pessoas que não deveríamos estar. E às vezes o que Deus quer é que ela, às vezes, nos fira, tire o que é nosso, para que a gente esteja no local que só nós podemos construir. E nesse momento é que Deus vai gerar águas vivas para a minha vida e para a sua vida. Às vezes, quando você se afastar das situações que você se colocou, se você aceitou se subjugar, é o momento que Deus vai florescer algo na tua vida que ninguém pode tomar. Que não vai ser água só para saciar a momento, mas vai ser algo que vai te dar abundância de vida, para que você cresça diante do Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que puderem colocar de pé, vamos fazer uma oração. Tá. Oremos. Eu acho que eu sempre gosto de terminar a palavra com oração, porque a palavra sem o elo da oração, para mim, ela fica faltando uma parte. Eu acho que nossa vida tem que ser sempre assim. Sempre com oração, porque Deus tem que ser participante de cada momento, de cada instante. Amém? Pai eterno, Deus querido, Deus amado, estamos aqui, ó Pai amado, como igreja. Pai amado, a tua igreja ouviu a tua palavra este dia. Deus querido, que o Senhor, ó Pai amado, atente, ó Pai amado, os seus olhos sobre a vida de cada um que está aqui. Pai amado, sobre a vida daquelas pessoas que estão lá na live, Deus querido. Estão, ó Pai amado, separados fisicamente, mas não espiritualmente. Porque sabemos que o teu Espírito contempla tudo. O Senhor é onipresente e onisciente, o Senhor sabe. Pai amado, o quanto precisamos, ó Pai amado, da tua intervenção em nossas vidas. Pai, que tua misericórdia esteja sobre a vida de cada ouvinte desta palavra. Pai amado, que o Senhor, ó Pai amado, permita que as vidas, ó Pai amado, possam ser reconciliadas contigo hoje. Pai amado, que nenhuma circunstância da vida delas impeça elas de te servirem e voltarem a teus caminhos. Pai amado, restaure, ó Pai amado, famílias. Pai amado, cause, ó Pai amado, neste dia, ó Pai amado, um crescimento espiritual, um crescimento, ó Pai amado, intelectual dos teus filhos, para que eles entendam que a vida deles é importante. Pai amado, que o Senhor e o teu plano não mudou sobre a vida deles, sobre a sua família também não mudou. Pai amado, palavras que o Senhor liberou ainda estão de pé. Ajude-os, ó Pai amado, a ter convicção, Senhor, daquilo que o Senhor lhes disse. Que eles não percam, Pai amado, o brilho e a alegria, ó Pai amado, de projetarem suas vidas pelas palavras de ninguém que foi contra a vida deles. Ó Pai amado, que eles não percam a alegria de alcançar projetos novos, que eles cresçam e desenvolvam, porque são teus filhos, ó Pai amado, e debaixo das tuas mãos todas as coisas são possíveis. Pai amado, se o Senhor estender a mão sobre eles para os abençoar, Deus querido, nenhum mal, ó Pai amado, pode sobrevir à vida deles, porque os teus planos, ó Pai amado, de bênção, maldição alguma vai tocar. Deus querido, eles vão viver o teu extraordinário, vão viver o teu projeto. Senhor, guarde-os
todos os dias. Pai amado, aqueles que estiverem no seu coração, angústia, magoados, entristecidos, Pai amado, que o Senhor visite cada um, ó Pai. Deus querido, remova todo sentimento contrário, todo pensamento, ó Pai amado, que tentou, ó Pai amado, oprimir os teus filhos. Toda palavra como um dardo inflamado do diabo que tocou os teus filhos, Deus querido, seja anulado agora. Em nome de Jesus, toda palavra de derrota, de que não vai dar certo, seja removida e caída por terra, em nome de Jesus. Os teus filhos verão as bênçãos dos céus. Os teus filhos serão guiados às águas tranquilas de refrigério. Deus, queremos ver, ó Pai amado, um Senhor que é abençoador, poderoso para fazer o extraordinário. Queremos ver a tua intervenção. Deus, repreenda toda enfermidade da mente, ó Pai amado, depressão, angústia, síndrome do pânico. Pai amado, em nome de Jesus, visite cada alma. Senhor, remova, Senhor, da mente deles, ó Pai amado, todo pensamento maligno, oriundo, ó Pai amado, que vai causar dano. Deus querido, faça-os entender que eles têm valor, que eles têm nome, que o Pai deles é um Deus que zela e cuida. Abençoe os teus filhos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E as palmas louve ao Senhor. Amém?